Oi pessoal, tudo bom? Estamos aqui para gravar mais um episódio do CHC Cast. Meu nome é Guilherme Craveiro. O tema de hoje vai ser sobre o PL da fake news ou da censura, como vocês preferirem. Eu sou Ana Luísa, advogada associada aqui da CHC. Acredito que esse tema seja um tanto quanto polêmico, mas acho que é importante a gente trazer alguns pontos, porque assim como a pauta e a motivação dessa lei, acho que muitas pessoas acabam realmente caindo em fake news, até mesmo sobre esse próprio projeto. Bom, gente, meu nome é Juan, acho que o pessoal que já conhece a gente do canal. Cara, tema muito discutido. Já foi pauta aqui de uma discussão interna aqui antes de começar, muito grande, mas a gente vai tentar debater sem fugir muito do que a gente espera aqui que possa contribuir e vamos tentar caminhar dessa forma, né? Eu espero que consigamos. Fala pessoal, meu nome é Felipe, sou sócio e advogado aqui do escritório e vamos aos debates, né? Vamos cair quem começa. Vamos lá. É legal a gente trazer que tem uma discussão muito grande sobre o nome, né? Só para contextualizar, é um projeto de lei de 2020, onde começou muito por causa da campanha eleitoral, em debates das questões das fake news e tal. E aí o nosso legislativo iniciou com um projeto de lei para conseguir didatizar mais ou menos como que seriam as fake news, como que você poderia tratar e punir elas. Então foi assim que começou. Hoje o projeto de lei ele já está mais num contexto regulatório e responsabilizador das mídias digitais. E acho que hoje vai ser a grande discussão aqui. Antes da gente começar a gravar, a gente teve uma discussão um pouco fervorosa, inclusive aqui. Discussão é uma palavra muito leve. Não, discussão é uma palavra boa, discussão é uma palavra boa. Tudo tem que ser discutido, a gente vive numa democracia, como a Ana disse. Então acho que é muito legal a gente ter pontos de vista diferentes e nessa mesa temos grandes pontos de vista diferentes. Eu acredito que, eu falo há muito tempo já, inclusive quando participava de outros podcasts, que eu sou muito a favor da regulamentação das mídias digitais de uma forma democrática, né? De uma forma que você traga uma responsabilidade de não diria nem solidária, mas traga uma responsabilidade também para as mídias digitais de certos conteúdos que são postados nela. Traga uma responsabilidade e uma regulamentação do que pode ser comunicado através delas. E hoje muitas pessoas dizem a internet é uma terra sem lei. Eu não diria nem que é uma terra sem lei, mas eu acho que existem maneiras de você burlar o algoritmo hoje. Então é um pouco complicado você deixar tudo na mão da tecnologia. Acho sim que necessita hoje de uma forma de análise mais subjetiva e mais real, passando talvez primeiro sim para um algoritmo, para que tenha um filtro, mas depois seja necessária a análise de uma pessoa real, de algo que consiga palpar, porque como nós falamos aqui antes de começar, uma palavra ela pode ter diversos contextos em determinadas frases. Então não é porque você diz essa palavra, por exemplo, morte, você pode colocar ela numa palavra, eu desejo a morte de fulano. Estamos de luto devido à morte. Então é a mesma palavra de uma forma colocada em duas frases diferentes, em que ela não pode ser analisada por um algoritmo, tirando a monetização ou tirando até a publicação do ar, simplesmente por ter uma palavra. Eu acho que os termos de acordo, que é aquilo que a gente sempre assina sem ler, né, quando tá se cadastrando Cuidado, hein, numa você é rede advogado, fica social. admitindo essas coisas aí que tu Mas é realmente algo, é uma complicação cultural do Brasil, da nossa sociedade. Eu acho que isso tem que ser também passado de uma forma mais clara. A gente tem que ter um acesso um pouco mais direto. A gente não pode ter termos, não diria nem ambíguos, mas genéricos, como por exemplo discursos de ódio, como falas ofensivas. Eu acho que sim, tem que trazer, é proibido comentário racista, nazista, sexista, machista. Isso sim, eu acho que é algo legal para a gente discutir, mas e ter dentro desses termos. Mas, bom, eu acho que já falei bastante, né, pessoal? Vamos compactar com as opiniões de vocês aí também. Eu penso de forma bastante parecida. Eu acho que, inclusive, no projeto consta isso, que as plataformas elas devem trazer de forma mais, eu não falo nem objetiva, mas acessível mesmo para o usuário. A gente sabe que dentro das plataformas, principalmente das redes sociais, a gente tem usuários dos mais variados níveis de escolaridade, por exemplo. Então, eu acredito que esses termos de uso eles têm que ser dados de forma mais acessível, principalmente. Objetivo, e claro, é óbvio, acho que todos nós aqui, não sei se alguém já aceitou ali os termos de uso lendo tudo, eu falo por mim, eu nunca li e eu sempre aceitei nas redes sociais. Então eu acho que de fato isso tem que ser facilitado
ilimitado para o usuário que está ali assinando aquele serviço. Hoje em dia foi muito levado para o lado político, eu acho que está muito polarizado, mas a gente esquece de ver que no final todos nós seremos beneficiados por isso, porque todos nós estamos sujeitos ali a todo tempo de uma informação inverídica. Isso a gente viu acontecer muito, principalmente no âmbito político, mas isso acontece nos mais diversos segmentos. A gente está disposto ali a todo tempo cair numa fake news, sim, independentemente do nível de escolaridade, por exemplo, de cada um. E eu já vejo de outra forma. Eu acho que quando a gente responsabiliza, a gente garante, na verdade, uma liberdade de expressão mais justa. Eu acho que a liberdade de expressão não dá para ela ser ilimitada. Eu acho que ela tem que estar ali equilibrada com outros direitos fundamentais. E eu acho que da forma como é feito, isso não acontece. É uma liberdade de expressão, na minha opinião, que vem sendo feita de forma ilimitada, em que as plataformas que liberam o alcance de milhões de pessoas ali para ter acesso àquilo, hoje não são responsabilizadas da forma que deveriam ser. Não, eu queria só, antes de mais nada, identificar aqui que isso realmente aconteceu lá em 2020, principalmente por conta das fake news, começou a se preocupar muito com isso, a querer analisar, a querer uma forma de coibir esse tipo de mensagem, esse tipo principalmente a veiculação que ela veio sendo através das mídias sociais, das mídias digitais. Mas, cara, isso me dá o que me dá uma certa angústia, boa ou não, depende do ponto de vista de cada um, como para fins eleitorais isso corre tão rápido. Não estou dizendo que não precisa ser necessário, é necessário, porque também concordo que você não pode ficar saindo falando tanta direito qualquer coisa sem ser responsabilizado, e principalmente aquela mídia que pega e que dá acesso a mais pessoas sobre o que você está falando, também não seja responsabilizado. Só que assim, o que eu queria falar, que eu acho muito engraçado, é que pelo fato de ser um acontecido nascido da parte eleitoral ali, que isso incomoda tanto eles a ponto de ser tão célere assim, tão rápido. Isso para mim é muito engraçado. Mas o meu ponto de vista para esse projeto de lei na verdade, sim, eu acho que deveria existir uma regulamentação, mas a gente acha que precisa primeiro, antes de mais nada, garantir uma isonomia. Tá? Porque assim, a gente precisa ter todos os veículos de comunicação, todas aquelas pessoas, por exemplo, a própria televisão também. Então, assim, os jornais impressos, e isso não está incluído dentro das PLs. Na verdade, existe até um movimento dentro dos próprios artistas ali, do meio artístico, para que não haja esse tipo de censura, vamos dizer assim, esse tipo de blindagem. Desculpa, o contrário. Para que haja um tipo de blindagem para os jornalistas, para as opiniões emitidas por eles, né? A gente tem as pessoas... Imunidade parlamentar também. Imunidade parlamentar também, até coloquei aqui, são jornalistas, repórteres fotográficos, cinematográficos, ilustradores e diagramadores. Então, assim, a gente tem que garantir um pouco de isonomia também, tá? Eu acho que até a própria discussão que ia ser iniciada agora no dia 2 de maio, o relator, eu esqueci o nome, Orlando Silva. Exatamente. Ele mesmo admitiu que precisavam ser discutidos melhor isso. Então, assim, discutir isso, como eu falei, a rapidez de uma forma que vai impactar muitas pessoas, porque a gente está falando aqui de um veículo de comunicação que atinge milhões de pessoas, né? Então, assim, precisa ser melhor discutida, não dá para ser assim muito rápido e querer volto a repetir, necessário sim, porém tem que ser feita uma análise mais cautelosa, não dá para a gente tratar esse tipo de assunto sem dar uma isonomia, entendeu? Então, assim, eu, na minha opinião, acho necessário. Guilherme até fez um breve apontamento, que ele vai falar depois mais à frente, que é muito importante você ter esse tipo de regulamentação, passar talvez por uma espécie de filtro pelo algoritmo, né, que é quem faz a análise do que é postado, para depois trazer uma subjetividade, uma análise mais pessoal daquele tipo de conteúdo. Então, assim, principalmente acho que fica meu ponto aqui para essa parte da isonomia, que me destacou bastante assim, essa parte. Bom, eu respeito a opinião de todos aqui, é um prazer estar aqui dividindo a bancada com eles. A gente já brigou aqui calorosamente. Brigar, eu acho que é uma palavra melhor aqui. Mas eu discordo totalmente de muitos aspectos aqui. Eu acho que os pontos convergentes aqui é que realmente a internet precisa de uma regulamentação. A internet
num aspecto geral, não só as redes sociais, como o objeto da PL das fake news. As mídias digitais. Praticamente, se a gente colocar o Google, por exemplo, como vai ser as big techs a internet no modo geral. Mas, por exemplo, sites de redes grandes como CNN, Globo e por aí vai, também não estão nesse pacote. Alguns pontos que eu vou colocar aqui como divergentes, que precisa de regulamentação. A regulamentação hoje existe. Ela é perfeita? Ela não é perfeita. Vamos lembrar que, voltar fazendo uma análise assim histórica, em meados de 2011, 2012, praticamente as redes sociais entraram com tudo nas nossas vidas, hoje fazem parte das nossas vidas, ou seja, tem aproximadamente 10 anos que elas estão nas nossas vidas diárias, e com o avançar e com o passar das eleições e tudo mais, foi comprovado que realmente elas influenciam e têm um poder muito grande na vida do cidadão. Foi assim nas eleições dos Estados Unidos com Donald Trump, que foi provado que tiveram influência das redes sociais por conta do algoritmo, de que era enviado para uma certa pessoa, certo conteúdo. Aqui no Brasil, em 2018, ocorreu a mesma situação, mas aqui eu acho que o objetivo dessa lei, até quando eles colocam PL das fake news, é colocar uma responsabilidade ilimitada e solidária para os provedores de internet. Ao meu ver, isso é um absurdo, você colocar uma responsabilidade absoluta, solidária e ilimitada a uma ferramenta que é disponibilizada a um usuário. Vou explicar. Fake news é só na internet? Não, não é só na internet. Hoje em dia, a gente liga a televisão, em qualquer lugar, cada um tem a sua livre opinião, e a gente não pode confundir opinião com informação, são totalmente divergentes, mas hoje em dia todos os meios de comunicação acabam dando opiniões mais do que informação. Exato. Porque como a Ana falou bem no começo, a polarização trouxe isso. Como a gente está num país polarizado, em que Flamengo e Fluminense toda hora brigando briga entre partidos, entre o certo e errado, ficou essa polarização que desencadeou em tudo isso. Então, não é só na internet que tem as fake news, ela tem que ser combatida não só no aspecto da internet. E eu coloco alguns absurdos aqui, por exemplo, dessa lei de imunidade parlamentar, como vocês bem falaram. Não dá para eu, Felipe ou o Juan ser responsabilizado por algo que a gente publicar nas nossas redes sociais, assim como advogado, se a gente estiver fazendo uma opinião nossa sobre um aspecto legal de por exemplo, como a gente está fazendo aqui, de uma tramitação de lei, que, ao meu ver, também é um ponto que eu vou debater aqui, e ser penalizado por isso, e um simples deputado ter o foro privilegiado e poder falar o que ele quiser na internet sem ter nenhuma responsabilidade disso. Então a gente praticamente não acaba com a isonomia, onde que o provedor de internet ele tem a responsabilidade limitada e certas pessoas não têm responsabilidade alguma. Praticamente dar um colarinho branco para eles fazerem o que bem quiserem. Eu vou deixar os outros pontos para a gente debatendo eu acho que assim, no decorrer do programa aí. A questão da imunidade parlamentar é algo que ela é muito maior do que das redes sociais não, das mídias digitais. Mas eu acredito que a imunidade parlamentar é algo, não diria necessário, mas eu acho que você trazer uma responsabilização, não estou falando que é certo para tudo, mas eu acho que nem, por exemplo, nos últimos tempos a gente teve E só para complementar, Gui, eu não estou falando de imunidade parlamentar no exercício da profissão, deles falando das opiniões deles, mas sim quanto ao tema que é o dado nome do projeto de lei, que é a lei das fake news. Eles vão ter imunidade sobre as fake news que eles colocarem
nos provedores de internet. que Esse é o ponto não, que isso, me pega isso, e para mim é completamente absurdo. Mas eu entendi, mas isso que eu falo é assim, é porque o que acontece muitas vezes, que nem você mesmo falou, que as pessoas hoje em dia elas dão muito mais opinião do que informação. Então a gente tem que começar a filtrar o que a gente vai querer Consumir. não é nem consumir, mas o que a gente vai querer disponibilizar. Porque tem pessoas hoje em dia que nem a Aninha falou, que frequentam as mídias sociais com graus de escolaridade completamente diferentes, com graus de responsabilidade sobre o que fazem completamente diferente. Então, assim, a partir do momento que você traz uma falta de responsabilidade, uma falta de responsabilização para talvez uma ferramenta, como você coloca, eu não coloco talvez como uma ferramenta, porque é algo que ofere lucro, e algo que ofere lucro através daquilo, ela tem que ser responsabilizada pelas coisas ruins que acontecem. Eu vou só rapidinho, para não perder o raciocínio, mas eu acho que é um pouco injusto você falar disso sobre uma pessoa que traz uma informação porque tem pouca escolaridade. Não estou falando de quem traz, estou falando de quem recebe. De quem recebe a informação. Então, quem recebe. Tudo bem, de ok. Quem recebe. Então, tudo bem, ok. Mas não tem, vocês não acham que não seria um outro problema para a gente ser visto? Não, porque a disseminação ela é através das mídias digitais. As mídias digitais hoje são um meio pelo qual antigamente, talvez isso seria através da lista telefônica, do jornal. Hoje não é. Hoje é através das mídias digitais. Então, quem tem que ser responsabilizada pela informação que propaga, porque assim, hoje qualquer um pode chegar aqui, ir lá no Google, pagar uma publicidade e colocar o seu anúncio em primeiro lugar. Nesse anúncio, você pode colocar o que você quiser. Não, tá, tudo bem. Nesse ponto, sim. E assim, e a pessoa que Mas tá assim ali... como nos tempos antigamente, uma pessoa que queria fazer uma publicação, um artigo em um editorial no jornal, ele poderia fazer da mesma forma. O que o avanço tecnológico trouxe foi abrir o leque, dar mais possibilidade. A globalização trouxe você acessar. Hoje a pessoa com menos escolaridade dá a opinião dela, e aqui eu coloco, opinião é diferente de informação. Mas as duas têm que ser responsabilizadas e punidas. Tudo bem. A informação errada e a opinião Então, esse é o ponto que eu ia colocar. A opinião e a informação deve ser criminalizada quando ela tiver uma ofensa. É diferente. Não, aqui eu coloco até criminalizada, porque a responsabilidade civil, até porque eles estão falando por sanção também, né? Até meio que colocando, eu não falo que os provedores de internet não têm que ter nenhuma responsabilidade. Todos têm responsabilidade, só eu acredito que na PL que foi proposta, ela está como ilimitada e solidária. Né? Solidária tem que ser. E na sua opinião, respeito, mas é divergente da minha, totalmente, não tem como ser solidária e ilimitada. Assim como antigamente nos jornais não eram responsáveis, inclusive eles colocavam, e agora parece que, ao meu ver, vai chegar aos pontos antigos de toda publicação ter. Essa é uma opinião do usuário, não corresponde às práticas do Google, não corresponde à opinião do Facebook. Mas já tem isso. Tem isso, mas vamos supor, eu, Felipe, vou fazer uma publicação no LinkedIn, por exemplo. O LinkedIn tem que colocar uma mensagem automática em todo o texto que é postado. Essa é uma opinião do usuário, mas não uma opinião do LinkedIn. Sabe onde tá isso? Porque isso tá nos termos de acordo que você assina, cara. Sim. Que a plataforma não se responsabiliza pelo que você fala. Exatamente. Isso que é um absurdo. É um absurdo? Lógico. Como uma pessoa vai se responsabilizar por oferecer uma plataforma, uma ferramenta, um meio de comunicação para a pessoa, e ela ter que fiscalizar todos que... Então, o que você... ao meu ver, o que você está querendo fazer é não disseminar,
restringir o acesso a essa ferramenta. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Não, o acesso ele vai ser muito mais livre, desimpedido e limpo se eles fiscalizarem o que você, eu, todo mundo posta. Eu não tô falando pra eles divulgarem. Fiscalizam. Não fiscalizam, porque já fiscalizam. A gente acabou de passar por uma tragédia onde ficou um mês com medo de ir pra escola, porque dentro do Telegram tinham grupos que combinavam que iam fazer ataques em escolas. Isso é um absurdo ou não é? E quem o Telegram... Isso é um absurdo ou não é? Volto a dizer, foi o Telegram que veiculou. Mas permitiu. Permitiu que fosse veiculado. O Telegram é uma ferramenta. Sim. Ele é uma ferramenta de comunicação. Sim. É a mesma coisa que uma pessoa que for pegar o seu celular e começar a... sem o seu consentimento é diferente de com o seu consentimento. Um monte de mensagens falando, Ana Luísa, vai ter ataque nas escolas dia 20. Juan, vai ter ataque nas escolas dia 20. Só mudou a forma que foi feita. Desculpa. Hoje é através da internet. Porque se fosse feito através de um telefone, a gente ia responsabilizar, por exemplo, a Anatel, ou a Claro, ou a TIM, por ela disponibilizar essa ferramenta. Então agora me explica, é um absurdo. De fazer alguma coisa assim, agora é um absurdo. Explica por que criaram a interceptação telefônica, então? Desculpa, é um absurdo. Por onde veio a interceptação telefônica? É o quê? A interceptação telefônica é um absurdo. Mas é um absurdo. A interceptação telefônica é um absurdo? A interceptação telefônica é um absurdo? Não. Então você tira o sigilo de comunicação. É a mesma coisa. Mas o sigilo de comunicação é uma coisa. É o que eu quero tirar. Entre as partes. Não. O que você tá querendo é que... tu tá falando que eu tô querendo. Vamos lá, vai. Foi o que você demonstrou. Eu tô falando da fiscalização e da restrição de posts. E não do sigilo. O sigilo é entre as partes. Quando uma pessoa, por exemplo... O sigilo, eu falei, por exemplo, do telefone de propagar a informação. Lógico, eu não tô fazendo de uma forma tão pública como se eu tivesse feito na internet. Exatamente. Concordo. Mas... eu estou propagando a informação, de qualquer jeito, assim como a ferramenta da internet. O que a internet trouxe foi disponibilizar para mais pessoas em um alcance um pouco maior. Sim. Ou seja, é uma ferramenta. Que tem que se responsabilizar se está sendo comercializado alguma coisa. Respeito, mas discordo. Tá bom, porque assim, no meu cabimento não tem como a gente achar que uma rede social, uma mídia digital não pode ser punida, não pode ser responsabilizada, porque, ela tem muitas pessoas que utilizam. Imagina quantas pessoas elas vão ter que contratar. Só existe bônus nessa relação, então. Só existe as pessoas poderem utilizar de forma ilimitada, as pessoas podem utilizar de forma ilimitada. Mas aí, desculpa, você está colocando palavras na minha boca. Porque você faz isso porque as pessoas. Não, porque eu falei aqui, elas têm que ser responsabilizadas. Sim. Mas não da forma solidária como você quer. Eles não podem se responsabilizar por algo que é postado por terceiro. É um absurdo você ser responsabilizado. Qual vai ser a responsabilidade deles, então? Subsidiária. Mas como logicamente que é subsidiária. Por exemplo, eu, como fui lá e propaguei uma fake news no Instagram. Vamos lá, falei que ia ter um massacre aqui no shopping center no dia 30. Fato concreto não precisa. Tá. Você propagou uma fake news. Propaguei uma fake news. Com a denúncia, com o e-mail... Aí eu vou lá, a gente coloca... denunciei teu post. O Instagram pegou e não fez nada. E aí? Aí a gente tá falando da responsabilidade. Então, o Instagram não fez nada. O Instagram foi lá, foi informado, averigou. Se ele não tirou, ele vai ser responsabilizado subsidiariamente pelo Por que post. subsidiariamente? Subsidiariamente porque não foi ele que deu o post, ele era uma ferramenta. Essa é a minha opinião. Mas tu vai colocar que ela é solidária. Ela é solidária que você tá falando, Igor. Essa responsabilidade é solidária. Não, porque eu que fiz o post. Em tese, como é uma plataforma, eles têm até o poder de retirar o post. Sim. Mas quem tem essa obrigação é quem fez o post. Sim, não discordo. Mas, então, a plataforma foi pra mim avisada. É subsidiária, não é solidária. Se a plataforma foi avisada de que aquilo era mentira, que aquilo era ofensivo, que aquilo era um discurso de ódio e não fez nada, ela tem que ser responsabilizada justamente. Eu entendo que você fala que é óbvio que a responsabilidade é daquele de quem escreve. Eu entendo completamente o ponto. É óbvio que se fosse para colocar numa escala de quem é mais responsável, eu entendo que o autor daquele post de fato é mais responsável do que a plataforma. Mas eu acho que a partir do momento que a plataforma tem a possibilidade de disponibilizar aquela informação para milhões de pessoas e aquela publicação ela é denunciada ou ela é qualquer coisa, e esta plataforma com todo este alcance
é omisso nesse sentido, ele tem que ser responsabilizado tanto quanto. Eu acho que a maior parte da questão que a gente está conversando aqui, né, é a parte da omissão. Mas é isso, ninguém tá falando que a plataforma tem que ser responsável, que a plataforma é racista. A gente não tá falando isso, por exemplo, num comentário racista. Mas a partir do momento que ela é omissa em relação a isso, ela tem sim que ser responsabilizada. Porque senão fica muito fácil para essas plataformas. E eu vou mais longe ainda. Elas oferecem, e pior ainda, todo mundo sabe quão lucrativo é isso. Eles oferem lucros em cima de notícias absurdas, em cima de comentários absurdos. Parem tudo, volta ao socialismo todo, porque o capitalismo morreu. Ninguém pode oferir lucro. Ninguém tá falando que não pode, tem que ser responsabilizado. Tem que ser responsabilizado, só isso. Não, a Tem gente que ser vai voltar pra responsabilizado. Era da Pedra. Vamos lá. Não era da pedra. Eu Eu vou mais longe ainda. Eu acho que assim, a fiscalização, ela deveria ser prévia. As plataformas têm a possibilidade de ver, publicou algo, ver se aquilo ali é ofensivo ou não. Ela tem a possibilidade, ela tem recurso para isso. Facebook também. Vamos lá para vários cortes agora. Facebook, pare, olhe todas as publicações diárias para ver se tem algum. Não. Se tem algum ofensivo ou não. Exemplo, um algoritmo pegou uma palavra que pode ter um cunho racista, que pode ter um cunho ali que a gente veja um discurso de ódio, Sim. por exemplo. Essa análise Dentro tem que ir desse, no nem setor dá real. pra você fiscalizar Tudo, toda lógico que esfera. não, É impossível, é humanamente Tem que impossível. ser uma fiscalização prévia, assim, isso. que nem eu falei, usei Um filtro da morte. Aí pegou a palavra morte, essa publicação vai para um setor que vai analisar, essa publicação é ofensiva ou não. Então você pode publicar, mas se ela perceber que aquilo ali é uma ofensa, automaticamente a plataforma tem o poder de retirar. E ela não faz isso, porque ela ganha dinheiro com isso. E é isso que é errado. O que é errado é você oferir lucro através de discurso nazista, racista, discurso de ódio, ato de atentado contra o poder, golpe de Estado, e você não fazer nada. Quando tem uma denúncia ou quando não tem, porque ela tem condição de ver o que é publicado ou não. Ela tem condição, não é algo que não existe. Você vai lá e publica. Por que o pessoal vai escrever um palavrão, ao invés de colocar o A, coloca o arroba? Ao invés de colocar o O, coloca o zero. Mas aí você burla o algoritmo. Por isso que eu tô falando que tem que passar por uma análise real. Não dá pra ser um mundo fantasioso e a gente achar, não, realmente, eles vieram para um bem de comunicação, de que vão trazer um alcance muito maior para as pessoas que querem divulgar coisas boas. Os bônus vêm com os ônus. Se os ônus são a responsabilidade deles, então eles vão ter um gasto muito grande e vão fugir daqui. Então, gente, me desculpa, porque é um completo absurdo você não conseguir fiscalizar, você ganhar dinheiro sobre uma coisa e você não conseguir fiscalizar essa coisa, ou não ter o poder de poder punir essa coisa. Isso é um completo absurdo pra mim. Na minha cabeça não entra o raciocínio de que, assim, você tem a possibilidade de coibir e diminuir algo, e de deixar que uma tragédia, de que alguma coisa aconteça, e você não faz, porque isso vai diminuir o lucro que você ofere. Isso é um completo absurdo, gente. A nossa democracia. A democracia, ela é o quê? Todo mundo pode falar o que quer, a hora que quer? Não. Tudo tem limite. Tudo tem limite. Nenhum direito é absoluto no nosso país. Então, se você não tem a condição de fiscalizar, punir, fazer uma mediação de tudo que passa dentro da sua plataforma, você não tem competência para gerir uma plataforma. Pra mim é isso, basicamente. Mais um corte. Nenhum direito absoluto no país, vírgula. Mas a responsabilidade dos provedores de internet é ilimitada e solidária. Eu acho que eu tô num espaço ilimitada físico. não, mas solidária sim. Hoje no podcast eu acho que eu fui colocada no espaço físico certo, porque eu consigo entender ali os dois pontos, acredito que o Juan também, e talvez chegar num meio termo. Eu acho que uma responsabilidade ilimitada, a gente dá pano pra manga, assim, no sentido de eu fiz um comentário agora de cunho misógino, por exemplo, e automaticamente a plataforma já está responsabilizada. Isso eu não sei até onde também não seria gerar uma responsabilidade limitada a ponto de, não acho que nem prejudicar as mídias digitais, mas eu entendo que não dá para jogar o mesmo nível de responsabilidade entre a plataforma e o usuário num primeiro momento. Mas eu acho que a partir do momento que tem qualquer tipo de denúncia, aquela publicação tem que ir para uma análise. Não pode esperar uma ordem judicial para uma plataforma bloquear um conteúdo, porque a gente sabe a quantidade de crimes que são cometidos diariamente no país dentro das plataformas digitais. Então eu entendo o seu ponto da responsabilidade limitada e eu acho que é realmente difícil a gente colocar tudo isso e chegar numa conclusão aqui, mas eu acho que a partir do momento que existe qualquer pessoa se sentindo ofendida ou qualquer coisa e denunciando, ela vai sim cair dentro de um filtro e passar por uma análise humana. Isso
eu acho que é inegociável e não tem muito o que discutir, porque a partir do momento que um algoritmo pega uma palavra que pode ser usada no sentido positivo e no sentido negativo e já bloqueia de uma vez, eu acho que então muitas profissões aqui, que foi o que a gente falou, que precisam de subjetividade, podem cair por terra e a gente jogar tudo para um algoritmo. Eu acho que o que a gente falou até no segundo episódio, não lembro, sobre a adequação. Eu acho que a sociedade foi evoluindo e automaticamente a gente tem que ir evoluindo junto. A gente está num universo da internet que, de fato, eu acredito que hoje em dia é praticamente uma terra sem lei. Minha opinião, eu acho que do jeito que está sendo feito, está sendo cada vez mais difícil você responsabilizar a pessoa que faz qualquer tipo de conteúdo, seja com fake news, seja com cunho preconceituoso, seja ele qual for o crime cometido. Eu acho que a gente tem que chegar num meio termo. Eu acho que esse meio termo a gente nunca vai conseguir chegar porque a gente está sempre polarizando a discussão. A gente está colocando ou no 0 ou no 100. A gente nunca consegue achar um meio termo. Então eu acredito que a discussão, ela tinha que ser... Eu acho que 3 anos é muito tempo. Eu acho que a gente já está discutindo isso há muito tempo. Lembro que você trouxe no começo que foi tudo muito rápido. Ah, sim, exato. Eu acho que 3 anos é muito tempo. Só que eu acho que as pessoas, elas só acordam e querem entrar nessa discussão e querem disseminar sobre isso. No fim, é isso. Por que a gente só está discutindo agora se desde 2020 isso está sendo falado? Mas aí o Iga trouxe aqui pra gente também que não é de hoje fake news e veiculação de mídia errada. Sim. Então agora... Então isso já tinha que ser é que assim, há muito tempo. Antes de 2010 já existia a internet. A E partir vocês de concordam que tem que ter, 2012, já está para ontem essa regularização? a partir de 2012 começaram as redes sociais praticamente no mundo e no Brasil. 2014 foi sancionada o Marco Civil da Internet. Que já falou em precisa de 12.965, sancionada pela presidente Dilma à época, que ficou 3 anos na Câmara dos Deputados discutindo qual seria o Marco Civil da Internet. Não adianta a gente chegar em 2 anos e por pressão da sociedade e querer colocar um único culpado numa lei para ser aprovada em uma semana, que a gente não sabe quem vai ser o órgão fiscalizador, de quem é a responsabilidade, quais são os deveres e obrigações de cada um, do usuário. Isso que para mim é um ponto muito importante. São coisas a serem discutidas. Isso. Por isso que eu digo que essa PL da fake news é um absurdo do jeito que ela foi cuspida na sociedade e para ser aprovada. Foi como eu falei, os provedores de internet têm que ter responsabilidade? Sim. Os usuários têm que ter responsabilidade? Sim. Então, para você, é o jeito mais brando de resolver um problema. O quê? Tipo assim, o jeito mais... a PL da 2630, né? 2630 PL. Eu não gosto de ficar falando PL censura, PL fake news, que parece que você dá um corinho, né? Parece que você dá um... Não, eu acho que a PL de fake news não é o caminho. Ela é o caminho totalmente errado. Desde 2020 ela foi o caminho errado. Não, porque ela não prevê... você acha do jeito que você falou, de uma forma cuspida, você acha que tipo assim, pegar e falar, a gente precisa logo responsabilizar alguém. É esse aqui. Exato. É exatamente diante de tudo que tem acontecido no aspecto brasileiro, da polarização, de ministro do STF, por exemplo, dando canetada em julgamento de constitucionalidade de uma lei que era de 2014. Gente, a gente está falando de uma lei que foi promulgada há 9 anos atrás e não teve ainda o julgamento sobre a constitucionalidade de um artigo que é basicamente o que está prevendo e o objeto da ação da PL da fake news, que é a responsabilidade dos provedores de internet. Isso já tem no Marco Civil da Internet, no artigo 19. Só que está há 9 anos no STF e a gente fica discutindo um novo projeto de lei para responsabilizar ilimitadamente o provedor de internet, que é uma das partes sobre todo o aspecto que utiliza essa ferramenta, e aí a gente pode colocar vários problemas, ativismo judiciário do STF, por exemplo, criminalização da propagação e do capitalismo que os provedores de internet fazem, imunidade parlamentar, conteúdo jornalístico e direitos autorais. Então são vários aspectos que não dá para a gente chegar em menos de uma semana, em menos de 30 dias, do jeito que foi, que a gente viu como foi também a forma como esse projeto de lei foi praticamente empurrado para ser sancionado.
Inclusive saiu até de votação recentemente. Sim, porque eu acho que eu vou deixar claro que saiu de votação. Porque eu acho que não sei se o bom senso dos nossos representantes que a gente votou na última eleição falaram, não, realmente do jeito que tá, a gente tá fazendo uma lei para inglês ver. Na verdade, eu acredito que nem seja isso. E o que eu tô, eu também acho que não foi esse o problema, porque aí seria a quem vai interessar mais a aprovação. Eu posso fazer um comentário rapidinho? Nossa, eu vou falar por mim, não vou falar pelo Guilherme, mas acredito que seja a mesma coisa. Eu, que defendo uma responsabilidade muito maior para as plataformas do que elas têm hoje, ninguém aqui está defendendo que o processo seja aprovado, que a lei seja aprovada agora em uma semana. Eu não vou falar por você, eu não estou defendendo isso. O que nós estamos falando aqui é que precisa, e eu assim, eu coloco, precisa para ontem, e precisa há muito tempo. Não, eu também deixei. A discussão tá mas isso é necessário. Mas, Ana, que isso é uma opinião convergente de todos nós. Que exatamente, mas ninguém está falando que em uma semana que tem que ser aprovado. Que precisa ser regulamentado os provedores de internet e usuários de internet. O aspecto aqui desse podcast e o tema desse podcast é o PL 2630 de 2020, que é o famoso PL das fake news. E ele é um absurdo? Ele é um absurdo. Eu não sei se todo mundo chega nessa convergência de que do jeito que tá ele não pode ser aprovado, não tem condição, ele não passou por uma câmara especial para eu entendo, pra a gente ter não os está defendendo aspectos... a aprovação, a gente está defendendo pontos que são falados dentro desse projeto, é só isso. Exatamente. Bom, o que eu acho assim, eu acho que a gente vai para vários lados e o que eu falei desde o começo, o que eu acho que tem que ficar muito claro é a responsabilização de quem vai ser responsabilizado pelo que é publicado. Eu, não, volto a dizer, a minha opinião é clara e simples sobre isso. Falando um projeto, não acho que tem que ser discutido em uma semana, não acho que tem que ser discutido em um mês, acho que tem que ser para ontem sim, concordamos nisso. O que eu estou falando só tem que haver uma responsabilização para quem veicula também as notícias. E essa responsabilização, ela tem que ser, sim, feita de uma forma grave e severa. Porque a pessoa que dá o alcance à publicação é a plataforma. Não é a pessoa publica e quem dá o alcance para a notícia é a plataforma. Não é a própria pessoa, ela pode impulsionar, fazer o que quiser. Se a plataforma tem o poder de impulsionar aquela publicação através de um algoritmo, ela tem o poder também de fiscalizar e saber se aquilo é um discurso de ódio ou não. Para mim, a análise é simples assim. Então, se ela tem o poder de impulsionar, se ela tem o poder de escolher através de um algoritmo para quem ela vai mandar a notícia, ela tem o poder de fiscalizar também. Ela tem o poder e a possibilidade de falar, isso daqui eu acho errado, então eu vou tirar. Isso daqui, vai lá, muda o jeito que você está fazendo, porque esse jeito é errado. Eu penso isso. A minha defesa é para isso. E o maior absurdo ainda é quando você tem, não concordo com 90% das coisas que o STF faz, mas quando você tem uma determinação judicial e as pessoas não cumprem, isso é um completo absurdo. Não dá para ser uma terra sem lei. E hoje sim é uma terra sem lei. Hoje a gente tem um completo absurdo do que acontece, as pessoas não são responsabilizadas e aí as pessoas ficam utilizando como artifício, como argumento de que as big techs vão fugir daqui. Não, as empresas elas não têm condição de contratar contingente para isso. Pô, para mim isso é mentira, não é isso que acontece. Acho que a maior discussão aqui, para mim, hoje, seria a quem vai ficar a cargo dessa fiscalização. Vocês não estão entendendo, gente. A fiscalização, ela é da própria plataforma. Então, eu acho que deveria ser discutido isso. Porque, assim, a plataforma... É que o Guilherme está colocando aqui, do mesmo jeito que a responsabilidade tem que ser da plataforma, a fiscalização também tem que ser da plataforma. Vale lembrar que a sistemática pode ser diferente. Todos você impulsionar lá, entendeu? Porque eles têm bônus financeiros. Você impulsionar uma postagem, uma publicação, dentro de uma sistemática... Mas o usuário também vai ser responsabilizado. Em nenhum momento eu falei que ele não vai ser responsabilizado. Então, tá bom. Por isso que eu acho sim, quem ofere lucro sobre algo tem a responsabilidade sobre aquilo sim. Eu acho isso. Tá bom. Eu acho. Respeito, mas discordo. Não, legal. Mas o que eu tô falando não tem como você oferir lucro de algo e você achar que, tá bom, eu ofero lucro, então tô nem aí. Deixa isso rolar. Deixa rolar. Não, eu não tenho responsabilidade sobre isso. Eu vou deixar um monte de nazista, um monte de racista publicar o que quiser aqui na minha plataforma. Deixa quem se sentir ofendido com isso vai reclamar no judiciário.
Legal, pra mim é muito fácil isso. Só vale a gente pontuar aqui que a remuneração e a monetização das plataformas digitais não são com o post do usuário. Imagina, são com o usuário entrando na plataforma e com patrocinadores, posts patrocinados, pagos por usuários, pagos por empresas que querem veicular anúncios nele, para ele, é assim que eles têm a remuneração. E não de um simples post com ofensas raciais, com fake news, que é principalmente o ponto que a gente discute aqui, porque, volto a dizer, é o PL das fake news. Na lei do Marco Civil da Internet já está prevista a criminalização de conteúdos de ofensas, assim como a gente alguns citaram aqui no decorrer do programa. Mas acho que a gente meio que já ultrapassou o tempo que estava aqui, que a gente meio que tinha estipulado. Acho que pode ser até a gente estender para um próximo programa esse assunto. Não tem... Que refletimos em uma semana sobre a discussão. E a gente refletiu um pouco mais e vou colocar outros aspectos, ouvir outras pessoas, inclusive a gente deixa aberto aqui o campo aí para vocês colocarem nos comentários as opiniões de vocês, criticarem se são do Team Craveiro, ou do Team Igor, ou do Team Juan, Team Aninha, qual a opinião de vocês? Team Giovana também, que tá ali atrás, tá nos bastidores, só observando tudo e não comentando o nada. Rodrigo Costa aqui, que tá vermelho ali de raiva, dos absurdos que a gente tá falando por aqui, das nossas opiniões. Esperamos que nenhum ministro do STF ou nenhuma plataforma derrube esse vídeo e que a gente possa continuar fazendo conteúdo aí para vocês, tá bom, pessoal? A gente discute aqui de forma fervorosa, mas a gente se ama, viu? A gente fica tranquilo. Isso aqui não é nada mais do que uma segunda-feira pra gente. E agradeço por poder estar aqui novamente. Discordo veemente muito do Igor, como vocês viram, mas eu acho sim que merece uma regulamentação, uma responsabilidade, talvez ilimitada não, mas sim solidária sobre os provedores de internet, as mídias digitais, que para mim é um completo absurdo você ganhar dinheiro sobre algo e não responder sobre ele. Se me permitem rapidinho, inclusive hoje ela é vista ali como PL da fake news e agora como PL da censura, mas quando a lei veio, na verdade eles viam ali, eu até anotei, Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência da Internet, que é o que eu acho que todo mundo na realidade busca. Talvez não da forma como ela foi proposta, mas em momento algum, e não é só sobre fake news, a gente tem que entender que é muito mais do que a política. Então vamos parar de polarizar, vamos parar de ver como Lula e Bolsonaro, foi aquilo, Flamengo e Fluminense. Não é isso, a discussão não é essa, a discussão vai muito além disso. A internet vai muito além disso. Os crimes que são praticados na internet diariamente vão muito além disso. Então acho que a gente também parar de trazer essa polarização política para toda e qualquer discussão, é óbvio que entra quando a gente está falando de fake news, mas eu acredito que essa regularização vai para muito além da política. Agradeço mais uma vez pela minha conversa, foi um prazer essa discussão tão amigável que tivemos hoje, mas foi o que você falou, são discussões que a gente tem todos os dias, porque a democracia eu acho que é isso, não é? Se todo mundo tivesse a mesma opinião, que chato seria. A gente não teria nem o que conversar muito sobre qualquer assunto. Então agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês e quem sabe a gente traz uma nova reflexão mais pra frente sobre o assunto. Exatamente, gente. Foi um prazer participar de mais esse podcast. O quinto episódio seria, talvez, né? Vamos discutir se vai ser. O quinto episódio do CHC Cash. Então, no meu ponto de vista, eu acredito que ainda falta muito quanto a essa questão da fiscalização, quem é que vai fiscalizar. E, ao meu ver, eu tenho um ponto de vista aqui que, para mim, para fechar, né? No meu jeito de olhar essa situação, está sendo rápido demais, tá? E está sendo impulsionado principalmente por esse momento de polaridade eleitoral, política que a gente vive. Então, assim, como o Igor falou, existiu já o marco da internet, né, em 2016, e que prevê... 2014, desculpa. E que prevê já a criminalização. Então, assim, me parece que criaram um marco tentando coibir esse tipo de coisa, não conseguiram e agora estão tentando resolver de uma forma
rápida Mas de... o racismo também é que é responsabilizado, o machismo também é, o crime de misoginia também é. O problema não é esse, o problema é onde você veicula, entendeu? O problema é onde você veicula, e não o que você veicula. Mas você tomar uma decisão assim rápida para tentar veicular e da forma mais singela para você falar assim, ó, é esse que é o responsável, é esse aqui que é o responsável, eu acho que não cabe. Principalmente quem vai fiscalizar tudo isso. Tá? Então, deixa o agradecimento aqui para vocês que estão nos assistindo. Lembrar sempre vocês de curtir os nossos vídeos, comentar principalmente para interagir com a gente sabe que isso é necessário. E compartilha também com os colegas, né, essa discussão. Voltando a falar pro pessoal se inscrever na página, porque a gente quer fazer um programa assim, saindo na mão, com esses debates aqui ao vivo. E então, se inscrevam no canal, por favor, compartilhem com os amigos, com os grupos de WhatsApp aí. Compartilhem enquanto podem, porque provavelmente pelo caminho que vai ter aqui não vai ter. Eu não vou parar de falar, mano. E para finalizar, eu respeito a opinião do Craveiro, mas pra mim é uma opinião burra. Então até a próxima.